Quero agradecer aqui a vocês que participam na minha página do Face, dando sugestões, fazendo críticas oportunas e, logicamente, dando até dicas de como tem que ser o programa. Para mim isso é muito importante. Siga participando, siga mandando suas sugestões e fique sabendo também que ao longo do programa você vai aparecer aí na telinha com seu nome, sua cidade. É uma forma de nós interagirmos contigo, trazer do Face para a tela, da tela para o Face. Enfim, continue sendo amigo em minha página, continue interagindo conosco. Muito obrigado. A importância das religiões. Este é um tema um tanto quanto complexo para ser abordado, mas deve ser enfrentado para, no mínimo, haver uma compreensão um pouco mais macia sobre, e mais dinâmica talvez, sobre um tema que muitos preferem deixar de lado, uns a título de ceticismo, outros porque parecem pensar que o tema é irrelevante, mas de verdade nós precisamos pensar muito sobre religião e sobre questões religiosas. Por que isso? Porque na verdade vivemos em um mundo onde 95% ou mais das pessoas que habitam o tal mundo chamado Terra estão ligados a um tipo de religião ou outro. Quer dizer, as pessoas no planeta Terra, em sua esmagadora maioria, têm religião. Então, como não estudar o tema? Como não nos preocuparmos com o tema? Ora, a religião não só faz parte do métier da vida da maioria dos cidadãos do mundo, em especial dos brasileiros e dos gaúchos, como faz parte de sua cultura. Então, nós não podemos deixar de pensar nessa coisa tão importante que é a religião. Para isso, vamos começar por uma conceitualização. Religião, independentemente do que já se vem conceituando, a história do religare, ligar o homem de novo a Deus, a religião, ela é um tipo de artifício, um tipo de dispositivo que o homem usa para chegar até Deus, para reverenciar, para referenciar, para adorar Deus. Claro, não é preciso ter religião para ser religioso. Bom, mas o que é ser religioso? Religioso é todo aquele que tem a característica de professar, de se envolver naturalmente ou por opção com assuntos relacionados a Deus e à espiritualidade, ao mundo espiritual, ao seu interior espiritual. Aí surge a questão também da religião enquanto instituição. Bom, aí é outra coisa. Surge a religião formatada como empresa, que é a instituição, as igrejas propriamente ditas, os templos, aonde a religião é propagada, professada, gerida, administrada e sentida. Bom, o que eu teria, enquanto médium, contra a religião institucional, a igreja? Absolutamente nada contra. E acredito que ninguém no mundo poderia ser contra, mesmo sabendo que a religião enquanto instituição tem sido usada para fins financeiros. Não há problema nisso. Por parte daqueles que vão lá professar, se inteirar, rezar, orar, fazer suas atividades religiosas, não há problema nenhum nisso. Para a espiritualidade, o que interessa é justamente o fato de a pessoa estar dentro de uma adjacência religiosa que lhe permita ter esse elo
de ligação com o Criador e com a sua própria religiosidade e espiritualidade. Mas depois de conceituar tudo isso, voltemos então ao fato de que muito mais do que 90% das pessoas do mundo têm religião. Por isso, esse programa. A religião, ela é quase instintiva para o homem, para o ser humano. Muitos seres humanos preferem não considerar esses aspectos populacionais, culturais, relacionados à religião. No entanto, nós temos que pensar muito sobre isso, porque, independente de nossa condição de credo, independente da nossa condição de ateu ou da nossa condição de crente, é certo que a religião não só influencia nos aspectos estritamente religiosos de Deus ou da espiritualidade, como alguns pensam por aí afora, mas ela influencia em tudo. A religião influencia no vestir, a religião influencia no falar, no andar, no comer. A religião influencia na vida do cidadão diuturnamente. A religião influencia na família, ela influencia diretamente no caráter do indivíduo, ela influencia no conceito do carro, no conceito do livro, no conceito do aprendizado, no conceito escolástico, no conceito da universidade. Ela influencia muito mais do que a lei, porque ela é um instituto usado pelo ser humano desde a época das cavernas. Ora, o homem não sabia nem pensar com lógica ainda e já se intitulava religioso. Basta vermos as escritas rupestres aí pelas cavernas. Quer dizer, se nós não demos a importância espiritual que a religião tem, enquanto religião ou enquanto instituição, ou a religiosidade das pessoas, acraseado, então nós estamos desconsiderando aspectos importantes, inclusive para questões de mercado, para questões políticas, para questões sociais relevantes. Quer dizer, se nós abolirmos tudo que é da religião, instituição, da religião e da religiosidade das pessoas, por não acreditar nisso, mesmo assim teríamos que considerar aspectos religiosos para imprimir qualquer ritmo de qualquer coisa, desde um programa feito para a internet, para a TV, desde um simples cumprimento até a venda da loja, nós temos que considerar todos esses aspectos. Ora, a data religiosa, ela pode até ser inventada com finalidades lucrativas, mas de verdade, o que acontece com a religião, a religiosidade e a religião institucional é que ela influencia, sim, as pessoas, porque as pessoas têm fervor suficiente para isso. Ah, mas essas religiões estão engambelando as pessoas? Não, não. Pode até que alguém se detenha como empresário da religião, fazendo horrores por aí afora, mas no fundo, consequentemente, acaba fazendo bem para as pessoas. Só que não esqueçam de um detalhe: a religião é uma aspiração do indivíduo, do ser humano. Se não houver a instituição, religião, a igreja, o templo, ele vai se reunir debaixo de uma árvore, ele vai orar nos campos, não tem problema. O fato é que ali existem lugares mais consagrados para tal, naqueles templos, naquelas igrejas. Mas a religião é uma coisa que o homem, que o ser humano aspira desde sempre. Faz parte quase que de seu instinto. Inclusive do instinto de sobrevivência. Ora, o homem religioso, isso é consabido no mundo inteiro, ele tende a ter muito mais sucesso em todos os detalhes da vida. Desde a sua relação amorosa até mesmo aos seus investidos, aos seus conceitos de crescimento, às suas questões de sucesso empresarial. Se sabe muito bem que o ser humano religioso, adepto de uma religião,
mais espiritualizado, quer seja, ele tem uma condição muito maior, muito mais elevada de crescimento, tanto intelectual quanto social. Ah, mas os céticos então não teriam essa condição? Eu tenho as minhas dúvidas quanto ao cético. Eu não posso acreditar, por exemplo, eu sou admirador de várias pessoas, o próprio, vou pedir perdão para ele aqui para citar o nome dele, o próprio Boechat da Band, que sou admirador e por isso posso falar o nome dele, se auto-intitula cético. Um homem desse tem mais que continuar sendo cético, porque eu vejo o Boechat fazendo muito mais coisa para o crescimento social do Brasil, para o crescimento social da população brasileira, do que muito religioso. Eu acredito que gente que nem o Boechat é cético, mas com muita razão, porque também tem muito besterol por aí afora em nome de Deus. E aí como é que uma criatura dessas vai acreditar em Deus desse jeito? Quer dizer, a única coisa do cético é quando ele resolve ser cético baseado na pequenez com que o homem passa a ser adepto de Deus e da forma pequena com que o homem trata Deus. Do contrário, pode ser cético também simplesmente para não ter compromisso moral com a sociedade, o que não é o caso do Boechat. No entanto, o que ele faz para a sociedade é imensamente religioso. Ele labuta, ele trabalha, ele pensa em futuro, ele pensa em crescimento, ele se intelectualiza para o desenvolvimento da sociedade através de seus programas, através de tudo que faz. Esse é só um exemplo. Nós podíamos citar outros tantos exemplos, como o Jô Soares e lá se vai. Isso são pessoas que se preocupam com os seres humanos. Então, no meu entendimento, se auto-intitulam céticos, mas não são. No próximo bloco, falarei também sobre a reação sobre a religião por parte do crente e, mais que isso, sobre a consequência da religião para a sociedade. A Brasil Componentes, dona da marca Pallet, produz materiais respeitando todas as questões ambientais e todas as regras de aproveitamento e de reciclagem. Você que é lojista, contate com meu amigo Cid lá na Brasil Componentes e coloque em sua loja produtos, um mix de produtos de uso geral de grande utilidade para o consumidor, como os puxadores da Brasil Componentes, que tem condições específicas e especiais para lojistas. Você consumidor e você lojista devem buscar qualidade, devem buscar preço. Opte pelos produtos seguros da Brasil Componentes, dona da marca Pallet. Queremos segurança nas nossas viagens, nos nossos passeios. Saber que sairemos para passear e que voltaremos para casa com a devida tranquilidade. Essa é uma característica da Coletur Turismo, do meu amigo Vinícius. Com sede em Guarani das Missões, a empresa de turismo Coletur se especializou em viagens de turismo religioso, viagens de negócios para outros estados e países, e viagens para colegiais em geral. Com veículos muito seguros e principalmente com uma equipe de motoristas muito responsáveis, a Coletur Turismo se destaca pela segurança. Com a Coletur, você e sua família podem viajar muito tranquilos. Programe sua viagem com meu amigo Vinícius da Coletur pelo fone 055 3353 1625. Ao viajar para a nossa querida Serra Gaúcha, complete bem a sua viagem. Se hospede lá no Hotel Vinocap. O Hotel Vinocap dispõe de condições muito especiais para todos que se deslocam para a Serra Gaúcha
que vão participar para lá de eventos e de feiras. O Hotel Vinocap trabalha com preços muito acessíveis e um serviço de hospedagem simplesmente maravilhoso. Completamente voltado esse serviço todo para os viajantes e para os turistas de um modo geral. Além de ser muito bem localizado na belíssima Bento Gonçalves, o Hotel Vinocap dispõe de garagem e de acomodações modernas e muito práticas, além de contar com atendimento de primeiro mundo. Tudo por um preço muito em conta. Eu recomendo a você o Hotel Vinocap. Quero te recomendar o serviço da Poa Brasil Vigilância. Veja que essa modalidade que o meu amigo Marcos da Poa Brasil Vigilância inventou é fantástico. A questão do aluguel dos aparelhos, isso é moderno. Isso, além de tudo, é mais barato e faz com que o cliente tenha mais tranquilidade, pois eles acabam fazendo também o controle e a manutenção dos equipamentos, mesmo no sistema de aluguéis. Por seu turno, a promiscuidade, a frieza, a demagogia, a falta de fé criam hoje os futuros podres operadores do sistema. Por isso é imprescindível que nós jovens nos atenhamos a sair destas linhas vulgares da condução da vida social e nos aliemos também aos preceitos que cavem masmorras às vicissitudes e às correntes que erguem templos à virtude. Esse é um trecho de um livro meu chamado Carta aos Jovens. Seja terno e generoso em qualquer circunstância. Assim nunca irás perder, em hipótese alguma. Seja afetuoso, seja carinhoso, pois essas atitudes contagiam as outras pessoas e aos poucos todos da tua volta vão semeando a cordialidade e a generosidade. Este é um trecho de um livro meu chamado Agir Positivamente. A consequência de sermos religiosos influencia ao longo da história todos os desdobramentos de um simples desenho de uma avenida, de uma praça, até os ditames mais profundos de um corpo de docentes de uma universidade. Isso porque a religião, ela impulsiona a pessoa de uma maneira muito enérgica para a crença no futuro. Quer dizer, alguém que não tenha um mínimo de religiosidade, que seja, se tornaria um mendigo, não pensaria no futuro com a camaradagem que teria que pensar. Quero dizer que eu, enquanto empresário, enquanto cidadão, enquanto político, eu sempre penso muito na forma com que os meus parceiros de trabalho reagem diante das questões todas da sociedade, por várias razões e de várias maneiras. Entre elas, Deus. Como é que se dá Deus no contexto da vida dela, na contextualização geral e na reação daquilo que estão fazendo? Por exemplo, se eu tenho assessores, funcionários, eu fico pensando como é que é a posição deles diante dos fatos e como é que isso vai repercutir religiosamente. Sabedor que sou, que muito mais que 90% dos gaúchos e dos brasileiros, como exemplo, são crentes,
são pessoas que acreditam em Deus, que têm religião, que em geral são cristãos, que também podem ser oriundos e adeptos de outras seitas e religiões quase que de fundamento muito próximo do cristianismo, porque é importante demais considerar, diante de leis que são feitas, diante de trabalhos que são feitos, programas como esses que estou fazendo, qual a repercussão disso lá no seio social, onde as pessoas se debruçam, param, pensam, enfim, labutam em torno de atividades religiosas. Eu podia citar vários exemplos de como a religião tem importância nesse contexto todo da nossa sociedade. Mas tem várias coisas que nós costumamos passar no dia a dia que é oriundo de questões religiosas. Os 7 dias da semana são um exemplo. O sistema de mãos de ruas. Uma série de outras coisas poderiam ser citadas e listadas, mas não veio ao caso agora. O fato é que a roupa, a gola da roupa, a função toda essa do lado direito, do lado esquerdo, isso tem um caráter mitológico, mas porque tem um fundamento religioso por trás. Isso mostra, por exemplo, como as pessoas, que ao expressarem seus sentidos e sentimentos sobre mandingas, bruxarias e superstições, inclusive, na verdade estão a demonstrar que lá no seu íntimo eles têm, sim, uma grande ascensão ou probabilidade de ascensão para as coisas religiosas. Então, daí surge a minha opinião de que todo ser humano, mais cedo ou mais tarde, de um jeito ou de outro, maior ou menor quantia, sempre tem uma relação muito estreita com aspectos religiosos. Claro que temos que pensar sobre o que é feito em nome da religião, mas aqui não podemos deixar também de frisar e pensar um pouco que naquilo que a religião provoca materialmente de bem. Primeiro, não se fala de um fundamentalismo ou de um ortodoxismo muito arraigado, porque isso não é religião. Esse tipo de coisa não tem nada a ver com religião. Isso é um sectarismo barato que surge geralmente apoiado em cima de uma questão partidária e política maldosa, porque a religião como um todo, e por aspectos gerais, tende a ser muito democrática, muito tolerante, muito benevolente, muito caridosa, muito fraterna, e então não combina com fundamentalismo. Qualquer coisa que seja fundamentalista, na verdade, não se trata de coisa religiosa. Se trata de alguma coisa qualquer, menos de religião. Pensemos na contribuição da religião para o mundo. Não existe nada que relaxe mais um ser humano, que torne o ser humano mais ordeiro, mais legalista, mais constitucionalista do que a religião. A religião faz as pessoas baixarem um pouco o tom, se assentarem de volta nos sapatos, reconhecer mais o outro como irmão, e isso, em qualquer outra situação e instância e lugar, tu não vê. A religião ensina o homem a disputar para o bem, coisa que em outros lugares se aprende a disputar para o mal. A religião, ela tem preocupação com a tolerância, no geral, ou na maioria das vezes, e mais do que isso, educa a pessoa na prática do sucesso, porque faz o ser humano acreditar no futuro, nas promessas do Cristo, nas promessas do Buda, enfim, nesses grandes homens do universo. Mas mais do que isso, a religião cura. A religião, ela faz o ser humano ficar mais humano, mais promissor, atentar menos contra a própria vida. Por exemplo, você não vê um religioso de verdade fazendo chacinas por aí. Você não vê um religioso cometendo atrocidades e bandidagens. Pode ser maníaco, psicopata, disfarçado de religioso, caso venha a acontecer.
Mas a religião em uma pessoa sempre é libertadora, sempre é transformadora. As religiões evangélicas, no meu entendimento, têm dado um toque muito especial e ativado no brasileiro aquela chama de esperança que tem sido ceifada na política, que tem sido ceifada nos longos tempos aonde a liberdade, na verdade, era uma utopia. A religião evangélica também tem ativado muito nas pessoas o sentimento da galhardia, do avanço intelectual, do saboreamento das coisas preciosas da vida. E nisso tem se comportado também como fazendo as pessoas ficarem bem mais sensíveis umas com as outras. No entanto, é indispensável para a religião tornar o homem cada vez mais tolerante e, num sentido muito estrito da palavra, fazer ele também, esse é um pedido que eu faria para amigos que tenho como pastores e bispos de várias religiões, e inclusive da religião católica e também dos credos espirituais e da crença espírita, para que trabalhem nas pessoas um pouquinho mais de irresignação. Por que digo isso? Para nós não transformarmos as pessoas em pessoas alienadas. Um dos grandes objetivos e motes da religião tem que ser desalienar o homem, por incrível que pareça. Isso tudo vai fazer com que as pessoas fiquem um pouquinho mais ativas, mais ascendentes socialmente, com mais tolerância, mas um pouquinho mais de racionalismo também, quando o assunto passa a ser enrolação. O que não podemos fazer dentro dos templos, dentro das igrejas, é amordaçar as pessoas. Claro que isso não tem acontecido, mas amordaçar no sentido de não deixar elas reagir diante de coisas terríveis que acontecem no âmago político e social. Temos que torná-las um pouquinho mais racionais nesse sentido. E pode ter certeza que vocês, que são pastores, presbíteros, bispos, padres, arcebispos, vocês têm um papel importantíssimo nessa condução, porque vocês são pessoas de uma responsabilidade muito grande, vocês são ouvidos, portanto, nessa condução toda. Nunca trabalhem a intolerância, mas não podemos deixar com que as pessoas fiquem cegas para certos males que, inconfundivelmente, atrasam a humanidade. E pior do que isso, acabam, por isso mesmo, escravizando as pessoas. Aqui encerra-se uma série de programas que fiz na TV Pampa. No próximo domingo, você, no mesmo horário, poderá assistir pela internet nos mais variados rincões do Brasil, do mundo e deste estado. Darei prosseguimento nessa série com os mesmos patrocinadores e com mais apoiadores, inclusive, na internet. O link estará à disposição na minha página do Face e no domingo estará ali. É só clicar, entrar pelo YouTube e poderá assistir em qualquer lugar e com qualquer computador. Por quê? Porque criamos um dispositivo em que o nosso programa vai acabar se adaptando à realidade da tua máquina. Continue mandando sugestões de temas, continue assistindo o programa Marlon Santos todos os domingos. Até lá!